né, trazendo aí sobre as leis. A gente estava até falando em off aqui, né, sobre as leis do Brasil. Tem umas absurdas, tem umas mais tranquilas, mas a gente vai estar falando com ele que é entendedor aí do assunto. Bom dia, José Carlos. Bom dia a todos aqui da Legal FM, do Jornal das 11. É um prazer estar aqui nesse horário nobre que é o nosso horário do almoço. Todo mundo em casa está nos assistindo. Quero mandar um abraço para o meu primo Janer, que está lá na fazenda Santa Rita, lá em Cirilândia. A galera da Marcenaria Lucas, a Ana Clara, que é moradora lá do setor ali do Trevo, ali do Instituto Federal. Um abraço a todos os meus alunos do IAJ que fizeram o concurso domingo, nesse último domingo, e ontem, infelizmente, tivemos algumas denúncias de fraudes no concurso público, de gabarito ou aparelho de celular, que depois a gente pode até comentar. José Carlos, professor José Carlos, não é o de Araújo, não. José Carlos de Araújo, mas não é não, né? Ainda não. É, professor e advogado José Carlos, né? Você também é pré-candidato a deputado estadual, né? Isso. Tá aí, vai concorrer a uma vaga lá também. Bom, a gente vai falar sobre leis, né? As leis, tem umas leis meio que absurdas no Brasil. A gente vai começar por essas leis absurdas, como é que é? Vai, diga pode ser, pode ser. Pode ser. Então tem uma lei, a gente estava falando em off aqui, tipo assim, fazer sabão, esse sabão, como é que fala? Sabão de barra. Sabão de barra, né, em casa. Eu ensino isso para os alunos, aí eles chegam em casa, fala com a avó, fala com a mãe. Aí a avó vira e fala assim: menino, você está estudando para ficar burro? E eu dou razão para a avó. Eu acredito o seguinte: chegar na vovó lá, ó, você está cometendo um crime hediondo aqui, ó. Pega um carro de vassoura e faz você correr de lá. Sai daqui, rapaz. Você não sabe o que tá falando. É desse jeito. Mas aí, no caso, tem que ser com denúncia, né, Zé Carlos? Ou tem que ter uma denúncia sobre isso. Gente, a mulher tá fazendo sabão. Isso é um absurdo, isso parece piada, mas infelizmente está na Lei 8.072/90, a Lei 8.072/90 é a lei que trata dos crimes hediondos, e lá no seu artigo 1º, ela traz que o crime do artigo 273 do Código Penal, parágrafo 1º-A, que vai falar de falsificação de cosmético, não é só sabão. Daqui a pouquinho eu ia falar até de você falsificar um perfume da Jequiti, patrocina a gente, Jequiti, um perfume da Avon. Se você imagina o perfume mais barato que existe, o original, não estou falando desses falsificados, não, estou falando do original. Se você falsifica o perfume mais barato que existe, não estou falando de falsificar perfume que custa R$1.000, não. Perfume importado, não. Qualquer perfume. Eu tô falando de ser um perfume de R$20. Se você falsificar ele, você cometeu um crime hediondo. Você cometeu um crime. As réplicas, no caso, as réplicas, vamos supor, pior fazer uma réplica desse perfume, e aí? Se você, a mesma coisa, se você, presta atenção. Se você vender com o nome do original, tem que ser outro nome, tem no que ser caso. outro nome. Tem que fazer um nome fantasia, para aquela essência lá que é a mesma. Você pode pegar uma peninha aí, uma pena bruta. Uma pena aí de quantos anos vocês acham que vai pegar? 5 anos? 10 a 15. 10 a 15. Começa em 10. A conversa começa em 10. Então, o povo ainda não está entendendo falar de sabão. Gente, aquele sabão de soda, aquele sabão de barra, aquele sabão de cinza, sabe aquele sabão que você faz lá naquele tachozão que a minha avó fazia demais da conta? Que pega aquelas colheres de pau. Exato. Depois coloca aí para secar e corta o sabão. Corta os pedaços. Eu lembro quando eu ia para a fazenda, para a terra da minha avó, lá em Mara Rosa, eu tomava banho com aquela sabão de bola, sabe? Aquele sabão, rapaz, aquilo ali, você saía mais fedido que cheiroso. Mas então, aquilo ali, infelizmente, pasmem vocês, né? Até bom esse momento, que aí vocês dão uma risada aí em casa, nesse momento que vocês estão com a família aí. Então, é isso. Você fazer esse tipo de sabão, eu falo isso porque está saneante. Na lei não está escrito sabão de barra, na lei não está escrito sabão de soda, não está falando isso. Está com uma palavra chique, uma palavra técnica, saneante. Saneante é o quê? Sabão. Então é isso. Se você faz isso, não tem nenhum registro, nenhuma autorização para fabricar isso, então, infelizmente você cometeu um crime hediondo e pode pegar de 10 a 15 anos de prisão. Faz, então? Minha mãe está com 76 anos. Geralmente ela faz aquele sabão. Esse sabão aí, ué? De álcool, de limão. Sabão de álcool, né? Sim, de limão. E como é que faz, então? Não faz. Como é que faz? Não faz. É não fazer, né?
É não fazer, então, É não fazer, né? Então, beleza. Esse foi o primeiro. Eu não vim aqui para falar só de um. Esse é o mais assim, quando eu ensino isso em sala de aula, eu falo, gente, se cair na prova, você pode até rir, mas marca ela como crime hediondo, por favor. Muita gente não vai acreditar. Deixa eu te falar, tu tem um motivo. Por quê? Bom, por eu que acredito, tô tentando justificar o injustificável, porque para mim e para a maioria da população isso é injustificável. Mas eu acredito, aí eu fui conversar com a minha mulher, que ela é fisioterapeuta, e ela trabalha muito com essas coisas assim, relacionadas à química, né? Tá. Ela falou, não, Zé Carlos, o negócio é o seguinte, se a pessoa não souber fazer, e você está mexendo com sódio, um exemplo. Produtos você está químicos, né? mexendo com produto químico, e a pessoa vai depois utilizar ele, e a pessoa não, talvez errou a mão. Né? Porque às vezes você está acostumado a fazer um bolo em casa, um arroz, às vezes você queima arroz, você vai cozinhar um feijão, você queima... Põe muito sal, é normal, né? A gente às vezes erra a mão. Exato. Agora, suponhamos aí que uma pessoa errou a mão e vai usar esse produto, e é um produto químico. Então, assim, faz um pouco de sentido sim, porque aí a pessoa vai poder adquirir uma alergia, ou então ela pode até, vamos exagerar aqui, perder a função de um órgão. Imagina o vapor daquilo, a pessoa respirando aquilo, vai descascar a pele. Então pode causar alguns problemas. Claro que quando a pessoa erra. Mas eu estou tentando justificar por que o legislador... Não foi eu que criei esse crime. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu só estou falando para o ouvinte que existe essa lei e que é considerado crime, que a pena é de 10 a 15 anos. Só que tem outra coisa também, que eu já cometi esse crime. Eu vou confessar, o Dudu, quando eu vim aqui no Pod Legal, ele falou que também já cometeu esse crime. Eu estou te entregando aqui, viu, Dudu? Quando a gente vai para o shopping, né? Vou dar um exemplo de shopping. E mulher quase não gosta de visitar a loja, né? Nem gosta. E aí você encosta ali naquela muretinha do shopping, já tá cansado, já tem 2 horas em pé andando. Esperando a namorada ou a mulher comprar Maria alguma José, coisa tá lá e nunca... Aí do nada você vê uma plantinha ali do lado, o que você pega? Você pega aquela plantinha e começa a picotar aquela folha ali. Aquela folhinha ali, começa a brincar com ela, bem Miquel, começa a picotar ela. Aí o segurança chega em você e fala, você está preso em flagrante. Aí você fala, mas como assim eu estou preso em flagrante? O que eu fiz? Você cometeu o crime da lei dos crimes ambientais. Agora eu vou colocar porque quem está em casa com certeza vai duvidar, e aí é só pesquisar no Google. A lei 9.605 é a lei que trata dos crimes ambientais. Se você abrir no artigo 49, você vai ver esse crime ambiental, que é danificar plantas em lugares públicos ou privados. Você pegou a plantinha ali e começou a picotar. Essas plantas de ornamentação. Sabe essas plantas que você coloca só para enfeitar? Pegou lá e começou a picotar. Crime ambiental. Meu amigo, vou falar a verdade. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Mas você responde pelo crime. Então, assim, no Brasil tem muita lei. E tem muita lei que... Tenha santa paciência, né? Vamos refletir um pouquinho a respeito. Então essas foram as absurdas do Brasil, né? Não, essas para mim, assim, como é na minha área, eu sou professor de direito penal, de processo penal e de legislação extravagante, isso é o que salta aos olhos como absurdo. Eu penso que não só a mim, mas como todos os ouvintes aqui, talvez a maioria concorde comigo. E qual a mais importante? Bom, a mais importante é a nossa Carta Magna, que não é respeitada, infelizmente, por quem tinha que proteger. O que é Carta Magna? Carta Magna vem de Carta Mãe, Magna de grande, Constituição Federal. Então a Constituição Federal é a mãe de todas as leis. Todas as leis devem obediência, e foi criado um órgão dentro do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros. E eles foram criados para proteger quem? A Constituição Federal. E quem eles menos protegem, infelizmente, a Constituição Federal. Então parece um contrassenso isso aí. Foi criado o STF para proteger a Constituição Federal. Infelizmente o STF é o primeiro a atacar a Constituição Federal. Então, respondendo a sua pergunta, a lei mais importante do nosso país é a Constituição Federal. E quais são as leis existentes hoje no Brasil? Vixe! Perder de vista, né? Ó, pra você ver, lei tem mais de 14 mil. Elas todas funcionam? Não, a lei existe. O que está faltando é você ter aplicação. Você poderia muito bem fechar o Congresso Nacional ali por 4 anos e não criar mais nenhuma lei. A gente não precisa de mais leis. A gente precisa de aplicar
as leis. Executá-las, né? Aplicar as leis, ter gente ali para fiscalizar, né? Não adianta. É o que as pessoas... Eu vou falar um assunto polêmico aqui, porque não foge da minha identidade de ser um pouco polêmico. Gosta, né? Mas vamos lá. Uma pessoa agredida, uma mulher agredida em relação à violência doméstica e familiar. Ela prefere ter o quê para se defender? Dentro da sua bolsa, a Lei Maria da Penha ou uma arma de fogo? Entendeu? Como que essa mulher, naquela hora, ela vai se proteger a sua vida? Tem mulher que morre por causa que o companheiro matou. Violência doméstica e familiar. Então, assim, tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é do ano de 2006. O fato de ter criado uma lei em 2006 diminuiu os índices de violência doméstica? Não afetou nada? Aumentou? Então é o que eu falo. Lei resolve o quê? Lei não resolve absolutamente nada, entendeu? Então, na prática, está faltando o quê? Aplicação. Então, não precisa de criar mais leis rígidas, mais leis aqui. Não adianta. Você coloca lá a lei, só que não tem aplicação nenhuma. Então, não serve para nada. Lei também, ela só é válida a partir do momento que é aceita também pela população, né? Porque, às vezes, já tem lei lá nos Estados Unidos que... Eu posso te falar um absurdo? Mas não funcionou, ela acabou. O povo não seguiu a lei. Eu vou te falar um absurdo. Não, aí isso aí já é outro assunto que eu vou falar. Mas olha o que está no Estatuto do Desarmamento. O nosso Estatuto do Desarmamento, ele é do ano de 2003. E lá no seu penúltimo artigo, está falando que ele só vai entrar em vigor depois que a população referendar. Tem que fazer um referendo e a população tem que referendar, tem que aceitar aquele estatuto. Houve o referendo. E a população, se você buscar aí no Google, a população votou contra o Estatuto do Desarmamento. E o próprio Estatuto do Desarmamento fala que ele só pode entrar em vigor depois que a população fazer o referendo e aceitar, igual você falou. Agora, outra coisa que você falou é a respeito de costumes. No Brasil, costume não cria crime. E no Brasil, costume não abole, não deixa uma conduta de ser crime. Então, hoje, no Brasil, o costume é um princípio do direito penal, mas ele não cria crime e não mata nenhum crime. Quem cria crime, quem deixa de fazer crime é a lei. Só a lei. Então, eu costumo falar que a lei é que abre a cela da prisão e é a lei que fecha a cela da prisão. Quando eu falo é a lei que abre a porta da cadeia, é porque é a lei que cria um crime. Quando eu falo que é a lei que fecha a porta da cadeia, é porque é a lei que deixa de tipificar uma conduta como criminosa. No caso, o costume, ele vai ajudar na interpretação da lei, a respeito do repouso noturno. Exemplo, o repouso noturno em Bragolândia é um horário. O repouso noturno na cidade de Goianésia já é um horário diferente, porque aí é de acordo com o costume da localidade. Porque tem alguns crimes que tem a majorante é causa de aumento de pena. O furto mediante repouso noturno, o que é isso? Com a baixa vigilância. Então aí você vai analisar o costume em relação a isso. Só que no Brasil, o costume, ele não cria um crime, porque, um exemplo, DVD pirata. É quase comum ser em todas as feiras e ter uma banquinha de pessoa vendendo CD e DVD pirata. Então, a população tem um costume de comprar, de adquirir aquilo. Deixou de ser crime comercializar CD e DVD pirata? Não deixou de ser crime. Então, se o costume no Brasil revogasse um crime, o DVD pirata ia deixar de ser crime, e não deixou. Então, assim, no Brasil, o costume, ele só ajuda na interpretação. Tem a vontade popular, que é o exemplo que eu dei do referendo a respeito do Estatuto do Desarmamento, que a população foi contra o desarmamento, mas mesmo assim prevaleceu a vontade do presidente da República na época. Ele desobedeceu à lei e aplicou o Estatuto do Desarmamento. 5 crimes com penalidades mais graves do Código Penal. Temos aqui o homicídio qualificado, latrocínio, extorsão mediante sequestro com resultado morte, estupro com resultado morte, Isso. Estupro de vulnerável com resultado morte. Isso tudo são as qualificadoras. O resultado morte são as qualificadoras, é o que deixa a pena maior do crime. Isso são chamados crime hediondo.
Nem todos. Nem todos, Nem né? todos. Para você saber quais são os crimes hediondos, você tem que pegar. Causa Você tem, repulsa, né? mas tem uma lista. É uma lista. Tem uma lista fechada. Então, os crimes hediondos, ele está na Lei 8.072 de 1990, no artigo 1º. Então, tudo que está na Lei 8.072, no artigo 1º, é crime hediondo. E o que está ali no artigo 2º são os crimes equiparados a hediondo. E equiparado a hediondo só tem 3, que é o tráfico de drogas, tortura e o terrorismo. Tudo começa com T, é os 3 T: tráfico, tortura e terrorismo. Tráfico de drogas, tortura e terrorismo, esses são equiparados a hediondos. Esses não são hediondos, mas são equiparados. E o artigo 1º, ele traz toda a lista ali dos crimes hediondos. Que na época, por que o legislador criou uma lista de crimes hediondos? Exatamente pela definição que você falou. São crimes que causam a repulsa na sociedade. São crimes que a Constituição Federal pediu para dar um tratamento mais rigoroso do que os outros crimes. E essa questão de mudanças de leis, quem pode mudar as leis do Brasil? Bom, Congresso, né? no caso do direito penal, a União, exatamente. Você falou Congresso Nacional. Então, assim, a União é que tem a capacidade para legislar a respeito dessas leis de direito penal. Os estados, ele pode legislar de forma complementar apenas. O estado não pode criar um crime. Mas o estado pode pegar uma lei que a União fez e fazer um complemento. Exemplo, se você matar uma tartaruga, você cometeu crime ambiental, ok? Você matou uma tartaruga, você cometeu crime ambiental. Matou a tartaruga ali para comer. Mas se você é ribeirinho ali do Rio Amazonas, se você matou a tartaruga ali para sua subsistência, então ali é a lei estadual, a lei do estado do Amazonas, pode falar, para os ribeirinhos, que os ribeirinhos não moram em cidade, eles moram o quê? Em palafita, ali nas margens do Rio Amazonas. Então é uma questão de subsistência, né? Então ali a pessoa, ela pode... a outra pessoa, nós aqui da cidade, a gente não pode fazer isso, que aí a gente vai ser o quê? Criminalizado. Agora eles não. Então é isso que a diferença de lei federal para lei estadual. Então os estados, ele não pode legislar, criar leis com conteúdo de direito penal, apenas a União, ou seja, os deputados federais e os senadores. Bom, as leis são criadas no Congresso Nacional, né? Passar por um processo ali. Recentemente foi criada a lei de abuso de autoridade. Essa lei aí tem um motivo, principal motivo, porque essa lei, né? O que você fala? É impedir seu trabalho, né, Dudu? Impedir o trabalho dos juízes, impedir o trabalho ali dos delegados. O pacote anticrime, ele trouxe umas atualizações dessa lei de abuso de autoridade, tipificando crimes para juiz. É um absurdo. Então, assim, as autoridades que foram mais prejudicadas foram os juízes. Pasme. E quem criou essa lei? Os deputados federais. Por quê? É só você pegar o contexto histórico. Operação Lava Jato, presidente da República indo preso, senador da República indo preso, deputado federal indo preso. Resguardar eles, Aí então. os deputados federais e senadores falaram assim, daqui a pouquinho sou eu? Peraí, deixa eu modificar isso aqui agora. Quem vai preso é o juiz, infelizmente. Zé Carlos, olha só, essa aqui, presta atenção. O José Rosa, do Córrego do Barreirinho, município de Ipiranga de Goiás, diz que a cultura de fazer o sabão caseiro de soda vale mais que a lei lei devido à sua tradição e cultura. Qual é o córrego? Córrego Barreirinho, município de Ipiranga. Um abraço para todo mundo do Ipiranga. E a minha mulher é nascida no município do Ipiranga. E eu concordo com ele em gênero, número e grau. A gente está aqui para rir, a gente está aqui para falar esses absurdos que está na lei, e eu concordo plenamente com ele e com a população. Aí, então você acha que depende da cultura? O que eu acho é uma coisa. Sim. O que eu acho não fede vale, né? não vale, né? não fede nem não cheira nada. Não vale. Agora Não vale. o que está na lei, infelizmente, entendeu? Então, assim, eu concordo com ele com tudo. Sim. Você conhece alguém que já foi preso por isso? Não. Não conheço. Você conhece, Kelly? Não. Você nem também conhecia, nem sabia dessa lei? Não, eu nem sabia, até porque meus familiares na roça sim, os ainda meus também. faz o sabão. Faz o Dudu, sabão. Ainda Minha faz o sabão mãe de faz limão. também. Pega
Aquela gordura lá. A gordura, o óleo limão, que é reutilizável. Já tá dando a receita aqui, ó. Não, eu falo porque a gente vê muito o pessoal usar óleo de comida, né? Sim. Pra fazer ali o sabão. Reaproveitar. Reaproveitar. Tem várias técnicas, né? Entendeu? Aí eles faz ali o sabão de álcool, que chama, né? Sabão de álcool, sabão de limão. Engraçado que não coloca fogo mais não, né? Não. Antigamente usava com fogo, né? Sim. Eu era criança, eu vi o pessoal fazendo assim, um tacho ali e fazendo sabão, né? Hoje não utiliza fogo mais não, né? Coloca só a questão dos ingredientes mesmo e bate, eles falam bater o sabão, e né? fica mexendo ali. E mexe até ele dar o mexendo ponto. ali, pega um pedaço de pau e fica mexendo ali, né? Até chegar ao ponto ali, né? Isso mesmo. Esse é o sabão de barra. De álcool, né? Que eles falam, que é chamado, né? Sabão de álcool. Crime hediondo. Que coisa, Tá hein? complicado, né? O pessoal aqui tá participando com a gente, né? O pessoal do chat aqui do facebook.com. A nossa amiga Eliana, bom dia. A Eva Divina tá com a gente também. A Nosair Lucilene, a Lázara Penha, a Priscila Fernanda, o Idalino Alves Galego e também a Eliana Lima tá com a gente, mandando um bom dia todo especial, parabenizando aí pela entrevista. Tem uma perguntinha também do nosso ouvinte, né? Deixa eu ver o nome dele aqui, o Marcelo. O Marcelo tá perguntando, você, José Carlos, como pré-candidato, quais seus projetos? Bom, pela lei eleitoral, eu não posso falar nada, né? Mas é claro que a minha... Então, assim, vai ter um momento que eu vou poder falar. Então, assim, é outra lei que é um absurdo. Não posso falar que sou candidato, tenho que falar que sou pré-candidato, senão a rádio ganha multa, eu sou processado. Vixe. Você também não pode falar dos seus projetos É complicado. Então, assim, vai ter um momento certo, mas, assim, só para acalmar e tranquilizar o coração de todos, trabalhar para a nossa região, né? Eu vou falar assim, eu quanto cidadão. Eu estava conversando ali com a Ana Clara, que ela é uma moradora ali do Trevo, ali do Instituto Federal, e eu e minha mulher, a gente anda de bike, pega ali a canavieira, que a gente fala de canavieira, que chega lá na BR, nas melancias, sabe? Na barraca de melancia. Sim. Cara, eu morro de medo de andar ali de bicicleta na GO. A GO não tem acostamento. Mas é muito perigoso mesmo. Porque o carro passa em alta velocidade ali, não tem não é pista dupla, não. É acostamento. Realmente a GO não tem. Não tem acostamento. Então, assim, é óbvio que tudo aquilo que eu acho que tá errado, que precisa de melhorar, de modificar, eu vou trabalhar para aquilo. Então, eu como cidadão, eu queria o quê? Eu queria que tivesse um deputado que olhasse ali, falasse com o governador, trouxesse emenda, porque um deputado, nos 4 anos de mandato, Dudu, tem 50 milhões de reais para mandar para os municípios. É pouca coisa? Aí eu vou te falar uma coisa. A inteligência da galera de Goianésia, que eu tenho que tirar o chapéu, em relação à galera aqui de Ceres e Rialma, do nosso Vale de São Patrício, aqui do nosso lado. No ano de 1990, nós tivemos eleições. Não sei se vocês lembram. No ano de 1990, nós tivemos eleições. E aqui no município de Ceres, fomos felizes. Eu falo a palavra felizes. Fomos felizes porque no ano de 1990, na eleição de 1990, para tomar posse em 1991, nós fizemos 2 deputados estaduais daqui da nossa cidade eleitos em partidos diferentes. Nós fizemos a Wanda Mello, pode jogar no Google aí, e nós fizemos o Carlos Mendes. Então, essa época de Ceres, que compreende o período... A eleição foi em 90, mas ele ficou no poder de 91 até início de 95. Sim. Né? Final de 94, início de 95. Foi a época de ouro de Ceres. Foi a época que mais jorrou dinheiro em Ceres. Então, nesse intervalo de tempo, Ceres não competia com Goianésia, não. Porque Goianésia perdia para Ceres. Agora, se você falar que Ceres e Rialma compete com Goianésia hoje, é motivo de chacota, né? De sorriso. É só você ir lá em Goianésia, parece Goiânia. Você vai nas avenidas, lá tem a Avenida Goiás, tem a Avenida Brasil, lá tem as outras avenidas paralelas, que é a 29. Você vê que eu tenho conhecimento de causa. Eu fui lá e fui ver. Tem né? Aqui em Ceres a gente chama de Bernardo Saião, lá em Goianésia é a Avenida do Contorno. É a Avenida do Contorno. Que tem o mesmo sentido da Bernardo Saião aqui em Ceres, que é contornar a cidade. Você vê um movimento, o fluxo que é o comércio em Goianésia, eu fiquei abismado. Então, assim, a galera de Goianésia tem qual é a inteligência que eu admiro?
Eles não votam em pessoas que não é da cidade. Então eles já têm a cultura, eles viram que eles cresceram, que eles passaram os outros municípios que eles perdiam e começou a fazer deputado estadual eleito da cidade deles, começou a fazer deputado federal. Aí se eu falei 50 milhões de um deputado estadual, federal você multiplica por 10, tá? Esse valor, você multiplica por 10. Então aí eles começaram a fazer deputados federais, deputados estaduais e é só olhar o resultado das eleições. Toda eleição, eles... E você é lá de Goianésia, Dudu. Você conhece a realidade lá. Seu irmão mora lá. Sim. Então, assim, tem deputado estadual. Toda eleição, Goianésia faz eleito deputado estadual, deputado federal. E Ceres dormiu no tempo. Então, nós fomos felizes em 1990. Fizemos 2 deputados estaduais. Foi só essa época? Foi só essa época que ganhou alguém? Não. Essa época... Foram 2. Essa época foi a época de ouro que eu falo, porque conseguiu eleger 2. Mas anteriormente a gente já tinha feito um deputado estadual eleito. Posterior a isso, a própria Wanda Mello, né, que veio disputar o segundo mandato, ela não ganhou no número de vagas, mas ela ficou o quê? Suplente. Aí como quem estava no lugar dela é o Eurípides Pereira, ele foi assumir, ele ficou ali 2 anos como deputado estadual. Aí você sabe que a eleição é de 2 em 2 anos, né? Aí tem a municipal, 2 anos tem a federal. Exato. Então, beleza. Quando ele ganhou para prefeito, aí a Wanda assumiu o cargo. Então, assim, ela foi a nossa última deputada estadual, que ela pegou os últimos 2 anos, porque o mandato são de 4 anos, e ela pegou os últimos 2 anos. Ela assumiu ali em 97 até 99. Entendeu? Então, eu penso que a nossa região, Vale de São Patrício, Ceres e Rialma, a sociedade acordar para ver o que Goianésia é e o que nós não somos. Olha para você ver, Goianésia não está do lado da BR. Se você está em Goiânia e vem para Goianésia, você está lá no trevo de Jaraguá para entrar para Goianésia. Aqui a BR está dentro da nossa cidade, gente. Para com isso. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo o progresso passar para um lado, o progresso passar para o outro. Só que o progresso não fica aqui. Então, o que a gente precisa de fazer? Quem dá poder para político? Quem elege político? O povo. Então é o povo que tem que abrir o olho e falar, não voto em ninguém que não seja da cidade de Ceres e Rialma. E acabou. Ter a cultura que a população de Goianésia já tem. Só isso. Nós temos a participação aqui, realmente, né? Do Jair e Vânia com a gente também, né? A Glória Maria. Mas antigamente o melhor sabão era o feito no fogo e chamado de sabão de quadro, feito com a cinza curtida. Mas hoje quase ninguém faz esse, que é o melhor. Era. Eu lembro, lá na roça ela fazia, viu, isso. Zé Carlos? Eu sei. Eu não tô pra brigar com ninguém, não. Eu só vim pra rir. Sim, claro. Pra tá expondo também uma coisa que a gente nem sabia, Sim. né? Que são que é as uma leis tradição aí. goiana, eu penso, né? Eu Uma acho que tradição tradição nossa. eu acho que é tradição brasileira, não? Eu acho mesmo. É. Eu tenho O pessoal quase gostou do certeza. sabão, hein? Essa história aí. É interessante, tá na lei. Não foi eu que escrevi a lei também, não. Não briga comigo, não, viu, gente? Zé Carlos, e a questão aí, onde eu posso estar vendo todas as leis, como funciona, onde que eu posso entrar, o que eu posso fazer? Ó, É muito simples, é só você pegar aquele livrão seu dessa Vadimeco. Vadimeco. O nome do livro é um nome esquisito, né? Todo mundo pode ter esse livro? Por qualquer pessoa, Só pode qualquer comprar. pessoa? Ele varia de preço de 150 a 220 reais. Varia de tudo preço. lá? Não vou falar tudo. Porque Mas tem novas, né? o principal está lá. Né? O principal, o grosso, o que cai em concurso público, o que cai na OAB, o que o estudante de direito estuda durante os 5 anos do curso de direito, está lá no Vadimeco. Os principais, no Os caso. principais, o bruto ali. Na internet, se eu entrar... Na internet é só que aí você vai ter que saber o número da lei, né? E se é verdade, tem alguns fake news nessa questão de leis aqui na internet? Você acha? Pois é, por isso que é bom você ver o livro, site. né? Você sempre tem que entrar no site do Planalto. Então, assim, você pode buscar no Google, mas clica no link que for do site do Planalto, porque aí o Planalto não vai mentir. Do Congresso Nacional, Você está fazendo alguma pós-graduação? Ou Não, eu já fiz pós-graduação, eu sou pós-graduado em Direito Tributário, já escrevi livro de manual de processo penal para carreiras sociais. Essa questão de estudo, você já fechou a maleta? Já? Já, tem 10 anos que eu sou professor. Mas sempre continua buscando as informações, né? O curso de Direito, você não pode parar de estudar. O cara que formou
Fechou os cadernos, nunca mais estudou, você esquece. Porque o direito transforma. O direito demais, muda né? muito. Tudo na vida transforma, né? Nem tudo. O corpo humano não aparece um rabo numa asa. O corpo humano o corpo humano é o quê? Eu digo as coisas, Não, as os coisas. Vai mudar porque estudos, eu as nunca O que eu tô leis. falando é o seguinte, a matemática não muda. A matemática não Não, muda. a matemática Tem coisa ela que não não muda, não. muda. Agora, a lei é uma coisa que muda o quê? Todo dia, toda hora. Só que não é só lei, é entendimento dos tribunais. Porque uma coisa tem a lei, aí vem o STF, dá um entendimento diferente, aí vem o STJ, dá um entendimento contrário, aí vem uma lei que muda tudo. Então, assim, quem faz o curso de Direito se prepara, você vai estudar o resto da sua vida. O resto da sua vida. Se você parar de estudar, esquece, você está desatualizado. Então, eu compro o Vadimeco todo ano. Todo ano eu compro aquele livro, aquele livrão. Então você tem um monte. Eu vou doando. Eu vou doando os outros. Eu não tenho um monte, mas porque eu prefiro Você ir vai doando. doando. Eu vou doando os antigos. Então, assim, todo ano eu compro um Vadimeco, para eu sempre estar o quê? Atualizado. Sempre eu vou comprando também cursos de atualização, porque você não pode ficar por fora. Todo dia tem um julgamento no STF, todo dia tem um julgamento no STJ, todo dia está fazendo uma lei nova. Então é complicado. E tem muitos advogados que forma e acabou, não estuda mais. Profissional bom e profissional ruim tem em toda a área, infelizmente. Profissional bom e profissional ruim tem em toda a área. Então, na advocacia não seria diferente. Tá certo. Ai, Bate-papo legal aqui com o José Carlos, ele que é professor, advogado, né? Pré-candidato Isso. a deputado estadual, né? Exatamente. E tá aqui tirando todas as dúvidas, né? Aqui nossa também, né? Porque eu sempre falo que nossa vida aqui no rádio é um aprendizado todo dia, igual você tá falando. Eu aprendo com você, você aprende comigo. É uma né? troca. Então, assim, é uma troca de conhecimento e foi um bate-papo legal demais. As suas considerações finais aí, Zé Carlos. Bom, eu quero agradecer o carinho de todos vocês que sempre me recebem muito bem, de todos os ouvintes que têm a paciência de estar me escutando e ter a preferência de sintonizar na melhor, na legal aqui, 101,9. Quero agradecer novamente a todos, primeiramente a Deus, esse mês abençoado que estamos, muitas pessoas estão de férias, né? As crianças principalmente, os adolescentes, e que a gente deve prestar muita atenção, que é um ano muito importante, porque se a população fala que o político é ladrão, quem colocou o ladrão para ser político foi a população. Então, tem um ditado que eu costumo andar comigo, que a população tem os representantes que merece. Então, se a pessoa vende o seu voto, ela não tem direito nenhum de reclamar. Eleição serve para quê? Eleição serve para você ver todos os nomes que estão à disposição, analisar a vida pregressa de todos os candidatos. Então, tá fácil, você não precisa de ser policial civil, você não precisa de ser policial militar para ter acesso à vida pregressa de ninguém. Você joga aí na internet o nome completo da pessoa, você vai saber se ela responde por um processo criminal, se ela não responde por nenhum processo criminal, se ela é ficha limpa. Você tem as redes sociais para acompanhar os candidatos, para ver o que ele faz no dia a dia. Então, assim, a população tem ferramentas para saber separar o joio do trigo. Então, está na mão da população para ter um futuro melhor. Se ela vender o voto dela, eu até falo, você quer vender o voto? Tudo bem, mas na hora lá da urna, você pegou o dinheiro, vendeu o voto, mas na hora da urna é só você e a urna, vota em quem você realmente acha certo. Então, assim, eu sou contra, claro, compra de voto, eu não tenho dinheiro para oferecer para nenhuma liderança política, não tenho dinheiro para oferecer para nenhum vereador, nenhum prefeito pedir apoio. Então, eu acredito na inteligência do eleitor, eu acredito que o eleitor, ele sabe sim ver a verdade nas pessoas. Tem outro ditado que fala, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então ninguém sustenta uma mentira por muito tempo, essa mentira ela cai. Então é isso, o eleitor não é bobo, ele tem que pensar em quem tem coragem de enfrentar o errado, em quem fala firme. Não é porque eu sou novo na política que eu vou abaixar a cabeça para um coronel da política. Não interessa se só eu sou o certo. Não interessa se todo mundo está fazendo o errado. O errado continua sendo errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo o errado. O errado não torna certo se todo mundo faz o errado. O errado continua errado. Então, se eu for a única pessoa fazendo certo, eu vou continuar sendo a única pessoa fazendo certo. Não estou nem aí. Então, eu estou aqui com o ideal de trazer o desenvolvimento
para os empresários, porque os empresários, vocês sabem, os últimos 2 anos sofreu demais com a pandemia, com os decretos de lockdown, de fecha tudo. Quem leva marretada todo dia, quem apanha todo dia, quem dá emprego, quem muda a realidade do país é o empresário, é ele que dá emprego. É ele que aposta o dinheiro dele, é ele que fica descapitalizado, é ele que aposta tudo, é ele que sofre todos os riscos, é o empresário. Então a gente precisa de ter um político que defenda a classe empresarial. A gente precisa de ter um político que toma conta do produtor rural, porque assim como o empresário, o produtor rural não tem sábado, não tem domingo, não tem dia santo, não tem feriado, não tem férias. O produtor rural não tem esse negócio de estar no frio, estar no calor, estar na chuva, estar no sol, ele está trabalhando. Não existe. Tem que tirar leite todo dia. Tem gente que tira leite todo dia, 2 vezes por dia. Não é fácil. Então tem que ter alguém para cuidar do produtor rural, tem que ter alguém para cuidar do empresário e tem que ter alguém visionário para ver uma GO que liga Ceres a Rubiataba, onde você vai economizar mais de 20 quilômetros, onde você pode salvar a vida, que está sem asfalto, mas no mapa está asfaltada há mais de 30 anos. Então, no mapa, essa GO que liga Ceres a Rubiataba. Outra coisa, de Holândia até aqui, o município de São Patrício, você quer sair de Itapuranga para vir para a Ceres, se tivesse asfaltado é um trecho de 13 quilômetros. Então, eu sou um sangue novo, que coloca o meu nome à disposição, que não tenho medo, que tem coragem para enfrentar e trazer o desenvolvimento para a nossa região. Meu muito obrigado e a todos vocês uma semana muito abençoada. Agora Amém. são 12:20, vamos